Fala, moçada do nono ano, vamos lá para mais uma aula de Química, certo? Vamos falar de ligações químicas, tá bom? Depois eu vou falar ainda nessa aula sobre as ligações iônicas, tá certo? Nas próximas aulas eu termino as ligações químicas com covalente e metálica, tá bom? Então vamos lá. Por que os átomos se ligam? Por que existe ligação química, certo? Os átomos se ligam para atingir a estabilidade. O que é estabilidade? É um estado de menor energia, tá certo? Então vamos lá, quais são os tipos de ligação? Eu tenho iônica, covalente e metálica, tá certo? Só 3 tipos de ligações aí para vocês, tá bom? Ó, nas iônicas o nome meio que já traz uma lembrança pra gente, né, de um conteúdo que a gente estudou, certo? Os átomos não nêutrons são chamados de íons, certo? Iônica lembra íons, tá certo? Então vai ser uma ligação em que vai ter uma interação eletrostática, uma carga positiva com uma carga negativa, tá certo? A covalente ela vai envolver o compartilhamento de elétron, tá bom? E a metálica é uma ligação que ocorre entre metais e geralmente forma ligas metálicas, tá certo? Aquele ouro, 18 quilates, ferro não, deixa eu ver, latão, essas ligas metálicas aí estão até utilizadas nas medalhas, né, de Olimpíadas, medalhas comuns, assim, tá certo? Vamos lá. E como é que eu sei qual vai ser o tipo de ligação que vai ocorrer entre meus átomos? Então, tudo vai depender das propriedades dos átomos que vão estar envolvidos em uma ligação, tá certo? Então, vai tudo depender dos átomos envolvidos, tá? Então, por exemplo, vou comentar daqui a pouco mais profundamente. Na iônica, a gente vai ter metais com ametais, tá certo? Então, metais, principalmente da primeira e da segunda coluna da minha tabela periódica, tá? Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Com os ametais que estão lá do outro lado da minha tabela periódica, né? A minha ligação covalente vai ser ametal com ametal. E a minha ligação metálica vai ser metal com metal, tá certo? Então aguarde aí que eu vou escrever aqui sobre ligações iônicas e vamos continuar nossa aula. Fala, meus queridos, voltei aqui com vocês. Então, antes de falar de ligação iônica, vamos falar de regra do octeto, tá bom? Então, o que diz a regra do octeto? Leia bem aí e observe e escute o que eu estou falando. A regra do octeto diz que um átomo tende a ficar estável com 8 elétrons na sua última camada, que também é chamada de camada de valência. Lembra dos meus períodos lá na minha tabela periódica, que são 7? Então eu tenho 7 camadas, tá certo? Então a última camada de um átomo você vai preencher usando o seu diagrama de Linus-Pauling na sua distribuição eletrônica, tá certo? Eu vou dar um exemplo ali já para vocês, tá certo? Vou fazer a distribuição para vocês ficarem menos perdidos, tá bom? Mas isso aí, eles tendem a ficar elétrico com 8. Não necessariamente, existem exceções, tá certo? O hidrogênio e o hélio, por exemplo, eles ficam estáveis com 2 elétrons, porque eles são os primeiros número atômico 1 e número atômico 2, tá certo? Esses são os 2 primeiros elementos da minha tabela periódica, tá bom? Eu tenho o exemplo do bório, que fica estável com 6 elétrons, tá certo? Tem o exemplo do berílio, que fica estável com 4 elétrons, tá bom? Mas são algumas exceções, a maioria tende a seguir esse caminho aqui, de 8 elétrons, tá bom? Então vamos lá para a minha ligação iônica, certo? Vai ocorrer entre o que? Entre metal e ametal. Ou então, metal e hidrogênio. Quando a gente tem metal e hidrogênio, a gente chama de hidreto. Tá bom? Então, os hidretos são formados por uma ligação iônica. Tá certo? Esse metal geralmente aparece mais, são os metais da primeira e da segunda coluna da minha tabela periódica, tá certo? Então, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Eles tendem a aparecer mais em ligações iônicas, tá bom? Eu vou escrever um exemplo aqui,
vou fazer a distribuição eletrônica para vocês para poder explicar por que são essas espécies, metais e ametais ou metal e hidrogênio, que vai formar uma ligação iônica, tá bom? Então aguarda aí que eu vou apagar e já vamos para a terceira parte da nossa aula. Vamos lá, galera, continuando aqui, ó. Observe, eu tenho um exemplo do NaCl, que é o famoso sal de cozinha, tá certo? Olha só, tem o Na é um metal e o meu Cl é um ametal. O meu Na está na primeira coluna da minha tabela periódica, então ele é um metal alcalino. Então olhe aí na sua tabela e observe onde ele está mesmo. Ele é um número atômico 11, então ele tem 11 elétrons na camada de valência. Eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui para os dois, para o Na e para o Cl, e a gente vai ver como é que vai funcionar a ligação iônica. Então observe, o Na tem 11 elétrons em sua eletrosfera. Então, eu vou fazer a distribuição aqui, ó. Já escrevi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lembra agora da regra do octeto, que eu já falei, né? A regra do octeto, ela diz que um átomo tende a ficar estável com 8 elétrons em sua última camada. Então, qual é a última camada do meu sódio, do meu Na? É a minha camada 3. Lembra, a última camada é sempre a maior preenchida, tá certo? Então, a maior aqui é a 3, tá? Então, 3s1. Faltariam 7 elétrons para ele ter 8 na última camada, né? Então, mas aguardem um pouquinho e vamos fazer aqui embaixo e eu vou explicar os dois juntos. Olha só, Cl tem 17 elétrons, ele é o meu ametal e ele é um halogênio, então ele está na coluna 17 da minha tabela periódica. Vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A distribuição eletrônica dele acaba aqui, ó, 3p5. Qual é a última camada do meu cloro, meu Cl, né? É a minha camada 3, ó. Lembrando, ó, tem que tomar cuidado com isso. Ele tem 3s2, 3p6, 3p5. Tá bom? Então isso daqui, ó, a última camada dele não tem 5 elétrons. Ela tem 2 mais 5, então ela tem 7, tá? Pense em uma casa, por exemplo, num quarto ele tem 5 elétrons, no outro ele tem 2, mas o lugar é o mesmo, eles estão no mesmo lugar, só que são em subníveis diferentes, tá? Então, tem 7 elétrons aqui, ó, na última camada, 7 elétrons, e aqui, ó, 1 elétron, vou escrever aqui, ó. Pensa o seguinte comigo, esse aqui ele precisa de 1 para atingir os 8 elétrons na última camada, né? E esse aqui ele precisa de 7. Mas pense o seguinte, se eu tenho o 3 como meu último nível, se por acaso ele perder esse elétron aqui, ó, se por acaso ele perder esse elétron, qual vai ser o último nível dele? O último nível dele vai passar a ser o 2. Porque o 3 já não está mais preenchido. Então essa camada aqui, ó, vai embora, deixa de existir para essa configuração eletrônica aqui. Então eu observo, então 1s2, 2s2, 2p6. Então aqui, ó, a última camada passa a ser a 2. Você soma aqui, ó, 2 mais 6, 8. Então se ele perder um elétron, né, isso aqui passa a ser 8 elétrons na última camada, tá? Mas se ele perder, o que esse elétron vai fazer? Ele não vai desaparecer, certo? Para ele perder, tem que ter um querendo ganhar. Nesse caso é quem? O cloro. Porque ele quer ganhar um, né? E o Na ele quer perder um. Então juntou-se o útil ao agradável. Um querendo ganhar e o outro querendo perder, né? Então, esse um elétron daqui, ó, ele vem para cá e vai ficar com 8 elétrons na última camada, tá? Eu fiz um esqueminha aqui, ó, um desenho. Olha só, a gente representa, ó, o Na com a bolinha que significa o elétron, tá? Que representa o elétron, né? E só representa aqui os elétrons da última camada. Então, no caso do Na, ele está representando esse S1 aqui, ó.
certo? Então esse elétron, ele vai fazer o quê? O Na quer perder tanto, esse quer ganhar tanto, que esse aqui vai puxar esse elétron com uma força muito grande. Lembra da eletronegatividade, né, que eu falei nas propriedades periódicas? Então, esse aqui é muito eletropositivo, que é o contrário de eletronegatividade. Tá? Então ele quer doar os elétrons muito fácil, e esse aqui ele recebe os elétrons muito fácil. Tá? Então o que esse elétron faz? Ele vai para o cloro. Né? Então tem essa representação aqui, ó, Na+, Cl-. Por quê? O Na, como ele perde um elétron, ele vai ficar positivo. Né? E o Cl, quando ele ganha um elétron, ele vai ficar negativo. Por que isso? Porque o Na ele vai ter mais prótons do que elétrons. Se ele perder um elétron, ele vai ter mais prótons. Se o Cl ele ganhou elétrons, ele vai ter mais elétrons. Tá? No caso, mais um. Menos um aqui e mais um aqui. Tá? Então, fica representado nessa forma aqui. Observe que eu tenho um mais e um menos. Tá? Devido a essa transferência de elétrons aqui. Então, essa interação positivo-negativo faz com que esses átomos permaneçam unidos em uma ligação. Tá certo? Um não pega e some. Entendeu? Esse aqui não pega o elétron, o Cl não pega o elétron do Na e some. Não, eles vão ter uma interação aqui, ó, positivo-negativo, interação eletrostática, e eles vão se manter unidos, e a gente vai chamar isso de ligação iônica. Tá? E como construir uma fórmula iônica? Eu botei essa pergunta aí, eu vou representar aqui depois, dar um exemplo para você. Então, aguarda aí que eu vou apagar e vou escrever a outra parte. Fala, moçada. Então, como construir uma fórmula iônica? Eu botei um exemplo aqui, ó. Botei um metal, o alumínio, e o oxigênio, o ametal. Então, eu fiz a distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Tá? Então, contando aí, 2, 4, 10, 12, 3. Então, eu tenho 13 elétrons aqui na minha distribuição do alumínio. No oxigênio, 8. Então, 1s2, 2s2, 2p4. Então, vamos lá. O que eu fiz na outra parte da aula aqui antes? A gente tem que olhar a regra do octeto. Tá? Então, aqui, qual é a última camada do meu alumínio? 3. Tá? Então, ó, ele tem 3 elétrons na última camada. É mais fácil ele perder 3 ou ele ganhar 5? É mais fácil ele perder 3. Tá bom? Então, aqui, ó, ele quer perder esses elétrons aqui, ó, da camada 3. Então, ele quer sumir com isso daqui, ó. Então, PEN, isso daqui. Né? E agora, ó, o oxigênio, ele tem 1s2, 2s2, 2p4. Então, qual é a última camada dele? É a minha camada 2. Tá certo? Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Tá certo? Então, ele precisa de 2 elétrons. Tá? Então, ele quer ganhar 2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que esse aqui perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele vai ficar como? Olha só. Se eu tenho o alumínio e ele perdeu 3 elétrons, né? Então, eu posso botar assim, ó. Al, 3 mais 3 elétrons. Tá certo? Então, ele perdeu 3 elétrons, então ele vai ficar com 3 cargas positivas. Ok? Vai ficar L3+. Tá? Agora eu tenho o oxigênio. O oxigênio, vamos imaginar que ele ganhou. Tá certo? Vamos imaginar. Então, O2 menos... Opa! Vou botar aqui, ó, mais 2 elétrons. Ficando, ó, 2 vezes negativo, tá? Então, eu tenho 2 elétrons aqui a mais no meu oxigênio, ó, 2 elétrons a mais no meu oxigênio, então ele teria 10 elétrons e 8 prótons, e aqui no alumínio ele teria
13 prótons e 10 elétrons, tá? Então se ele perdeu 3, ele teria 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Esse aqui, ganhando 2, ele teria 10 elétrons e 8 prótons, porque 8 é o número atômico do oxigênio. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um do lado do outro. Olha só, fazer de preto. Al, 3+, e aqui ó, O, 2-. Vou botar aqui ó, 2-. Olha só, coloquei um do lado do outro. Agora a gente tem uma regrinha, né, um macete na verdade, né, que é a regra do escorrega e senta, tá? Olha só, esse aqui ó, escorregou e sentou aqui, certo? Esse aqui escorregou e sentou aqui, certo? Então o que a gente vai ter? O resultado Al, o 2 ele estava aqui, vem para cá, Al2, o 3 estava aqui, ele vem para cá, O3. Então a gente construiu a fórmula iônica do composto que tem alumínio e oxigênio, tá? Então essa daqui é a fórmula iônica de um composto, né, de alumínio e oxigênio. Porque nem sempre você vai ter o exemplo do NaCl, que um quer receber, o outro quer doar, tá certo? Então, como você não vai ter sempre isso, tem igual esse caso que eu coloquei. Um queria perder 3 e o outro queria ganhar 2. Como é que você resolve isso e faz os dois ligarem? Usando a regrinha, né, o macete, né, do escorrega e senta. Ó, escorregou, 2 para cá, o 3 para cá, sem sinal. Então não mexe nesses sinais aqui, tá? Desaparece com os dois em cima e só um número que vem para baixo. Você pode fazer outros exemplos com qualquer outro átomo, desde que esteja dentro do metal a metal e metal hidrogênio, tá certo? Senão, provavelmente a gente vai ter outro tipo de ligação. Quando a gente tem a metal com a metal, a gente vai ter uma ligação covalente. Metal-metal metálica. Então, pega aí outros exemplos para fazer. Só de curiosidade mesmo, se você tiver. Pega um metal, principalmente da primeira e da segunda coluna, que é mais rápido você identificar e fazer. E então, você pode pegar outros exemplos, tá? E fazer a sua fórmula iônica, principalmente com os metais alcalinos e alcalinos terrosos, com algum metal dos halogênios ou calcogênios. Você consegue usar muito bem essa formulazinha e achar qual vai ser o seu composto, né? O seu composto iônico, no caso, esse daqui. Tá bom? Então, é isso. Vou escrever as páginas aqui para vocês lerem em casa, estudarem, tá certo? E botar uns exercícios aqui como tarefa. Abraço. Fala, moçada. Então, leitura das páginas 249 a 254 e você vai fazer os exercícios da página 253, 1 e 2. É só isso para você fazer. Isso aqui deve demorar uns 15 minutos no máximo, tá bom? Exercícios só 1 e 2, porque os outros exercícios ainda vai exigir a gente estudar ligações covalentes e ligações metálicas. Então até a próxima aula. Fala, moçada, acabei me esquecendo aqui, mas vai uma sugestão de videoaula aqui do professor Paulo Valim sobre ligação iônica, lá no YouTube, tá bom? Você escreve lá, ligação iônica, professor Paulo Valim, certo? Então é só isso e até mais.